A 30ª Conferência do Clima da ONU começa nesta segunda-feira em Belém. Essa vai ser a primeira realizada na Amazônia. Vão ser 2 semanas decisivas para a ação global contra mudanças no clima. Cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários, vão participar do encontro. Levi esteve na semana passada inteira em Belém, acompanhando a cúpula de líderes que terminou na sexta-feira. E Levi, esse esquenta da COP já indicou o tom político das negociações. A partir de hoje, a gente vai ter de fato o termômetro do nível de concordância ou não entre os países. Ao longo da última semana, Levi, a gente já falou dos desafios da questão do financiamento dos países, como convencer os países a tirar recursos de outros investimentos e colocar nessa questão da transição energética. Sem dúvida nenhuma, a COP vai ser uma grande COP com grandes desafios pela frente. O que a gente pode esperar de concreto das negociações e dessa COP, Levi? Pois é, Letícia, a presidência da COP30, né? A COP30 tem como presidente o embaixador André Correia do Lago, e aí a presidência brasileira da COP está tratando essa como a COP da implementação. É a edição que marca os 10 anos do Acordo de Paris, em que os países se comprometeram a limitar o aumento da temperatura média do planeta, idealmente em 1,5 grau, né? A limitar esse aumento em 1,5 grau, ou no máximo, na pior das hipóteses, a menos de 2 graus. E aí, antes de tudo, deve ser feito um balanço de que o Acordo de Paris vem cumprindo parcialmente ali com o seu papel, porque, de fato, por todas as avaliações, relatórios da ONU, nós estaríamos numa situação muito pior se não fosse o Acordo de Paris, assinado lá em 2015 na COP21, né? Ele está ajudando a mudar esse rumo aí, essa projeção na curva global de emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, também o gás metano, mas isso está acontecendo ainda num ritmo insuficiente para a gente alcançar essas metas. E aí a gente vai ter alguns assuntos centrais aí discutidos nessas próximas 2 semanas lá em Belém. Primeiro estabelecer um cronograma real para se abandonar os combustíveis fósseis, ou seja, para fazer essa transição energética, né, do petróleo, do carvão mineral e do gás para as fontes renováveis, como a energia solar, a energia eólica, né, os biocombustíveis, a biomassa. Aqui no Brasil a gente tem muito forte as hidrelétricas, enfim, para que todo o mundo faça essa transição. Afinal, nós temos vários países que têm quase toda a sua matriz energética desses combustíveis poluentes. Isso custa dinheiro, né? E aí, com isso, o financiamento é a questão que deve dominar aí boa parte desses debates, né? Na COP29, no ano passado, lá no Azerbaijão, foi acordado um valor de 300 bilhões de dólares por ano para custear essa transição, mas é um valor que os países em desenvolvimento consideram insuficiente, e a meta é se chegar lá na frente a 1,3 trilhão de dólares nesse valor do financiamento. E aí a própria presidência da COP30, ela sugere ali algumas medidas, né? Um documento que foi publicado, por exemplo, na semana passada, sugere uma série de medidas para se chegar a esse valor lá na frente. E aí, medidas que poderiam ser adotadas não só por governos, né, nacionais, mas também como entes privados, setor privado. O setor privado tem uma participação muito ativa também nas COPs. E aí, outros assuntos que a gente vai ver em pauta nesses próximos dias. A questão da falta de ambição dos países com as metas climáticas, que são as chamadas NDCs, que são as metas de redução de gases do efeito estufa. O Brasil, por exemplo, e a gente está no ano 2025, que é um ano em que há previsão de os países anunciarem as suas metas para os próximos 10 anos. As NDCs, elas têm que ser apresentadas a cada 5 anos, e aí sempre com esse horizonte de pelo menos 10 anos. O Brasil, por exemplo, tem uma meta de reduzir de 59% a 67% as suas emissões até o ano de 2035. E aí você tem países com metas semelhantes à do Brasil, outros países que apresentaram metas muito frustrantes. A China, por exemplo, que é a maior emissora global hoje de gases do efeito estufa, apresentou uma meta de 7%. A União Europeia apresentou uma meta
meta ambiciosa aí nos últimos dias de reduzir em 90% até o ano de 2040, mas a União Europeia está muito dividida nisso. Muitos países ali dentro do bloco contestando a viabilidade, dizendo que ela é muito custosa, que vai prejudicar ali as finanças, né, locais. E, além disso, você tem quase 90 países que ainda não apresentaram as NDCs, as metas climáticas. Então, vai haver uma cobrança aí por uma maior ambição global nessa transição. E também um outro termo que a gente vai ter muito presente é o da adaptação, que é você tomar medidas para preparar as cidades, por exemplo, preparar as estruturas para os efeitos da mudança climática. Porque mesmo se o Acordo de Paris for cumprido na totalidade, a gente ainda vai ter muitos impactos, como a gente já vem tendo, né? A gente vê nos últimos anos, por exemplo, aquela tragédia que teve no Rio Grande do Sul em maio do ano passado, né? Com aquelas enchentes, temperaturas muito extremas. Isso afeta a vida das pessoas, afeta também os municípios, e aí com isso a gente precisa de se adaptar a essa nova realidade que vai ver nas próximas décadas, e aí existe uma perspectiva de se criar algum mecanismo ali global para guiar esses investimentos. E também, só para não deixar para trás outro tema importante, o da transição justa, que é você fazer a transição energética, mas sem deixar para trás as pessoas que hoje dependem dos combustíveis fósseis. Por exemplo, trabalhadores de minas de carvão. Como vai ficar a vida dessas pessoas depois que as usinas de carvão forem abandonadas? No Brasil, por exemplo, em algumas regiões o carvão ainda é muito forte. Em Santa Catarina, ali na região de Criciúma, por exemplo. Então, criar mecanismos para não deixar para trás essas pessoas. E, Levi, a gente estava até conversando antes de começar, eu queria que você falasse um pouco qual que vai ser o papel do presidente Lula na COP, que tipo de agenda ele vai ter, se ele vai ficar durante todo o evento, durante essas 2 semanas, como que vai ser a atuação do presidente Lula? Então, o presidente Lula ele participa hoje, está previsto agora, por exemplo, agora para as 10 da manhã, a abertura oficial da COP30, ele vai participar dessa plenária de abertura, vai fazer um discurso. A gente viu o presidente Lula muito ativo na cúpula dos líderes na semana passada, na quinta e na sexta. Ele teve uma série de agendas lá em Belém, inclusive reuniões bilaterais com chefes de Estado. Ele muito ativo também para tentar convencer os países a investir no Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que foi uma iniciativa do Brasil, uma das grandes apostas do Brasil para ter um legado concreto, uma medida concreta na COP30, mas agora que vai começar de fato as negociações, ele não vai ter um papel tão ativo assim, até porque isso cabe aos negociadores da delegação brasileira, que são pessoas ali do Itamaraty que já atuam há várias edições das COPs, e aí que vão tomar a frente agora para negociar aí com os outros países. Então, o presidente Lula, ele participa hoje da abertura, a previsão é que ele já retorne amanhã para Brasília para retomar outras agendas aqui, e há uma perspectiva de que no final da COP ele retorne aí para o encerramento das tratativas. Lembrando que a COP é um evento bastante longo, começa hoje e vai até o dia 21 de novembro, até sexta-feira da semana que vem. E aí é possível que o presidente Lula retorne para Belém. E, Levi, queria trazer só que a gente tem alguns comentários também aqui, mas queria trazer uma dúvida em relação a você. A gente muito tinha dúvida se essa COP ia ter adesão ou não, se ela ia ser esvaziada ou não. A gente tem algumas ausências importantes, né? Como aí a gente falou na semana passada da China, dos Estados Unidos. A gente pode falar que o Brasil, de fato, tem conseguido sucesso? Você citou essa questão ali do Fundo das Florestas, que é uma grande aposta do governo. Tinha uma meta, se eu não me engano, era 25 milhões, algo tipo, depois reduziu essa meta, agora está ainda abaixo da meta, se eu não me engano, está com 6 milhões. Tem conseguido, o que o Brasil tem conseguido sucesso no que tem se proposto a fazer? Olha, em relação ao Fundo de Florestas, tem tido uma certa confusão aí com relação a esses números. Acho que até o próprio governo não comunicou isso muito bem.
A questão dos 25 bilhões de dólares é que é o valor que precisa chegar para esse fundo começar a operar na sua plenitude, porque é um fundo de investimentos, não é um fundo de doações. E aí ele precisa chegar num certo valor para começar a operar ali como uma carteira de investimentos, até para atrair novos aportes de empresas privadas, por exemplo, de outras organizações. Mas a meta para o primeiro ano é se chegar a 10 bilhões de dólares, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Né? A gente tem aí entre 5,5 e 6 bilhões anunciados até o momento. O dinheiro não caiu na conta ainda, né? Ele vai cair na conta quando o fundo de fato começar a operar. Lembrando que esse fundo vai ser operado pelo Banco Mundial, o que dá um pouco mais de segurança aí, porque o Banco Mundial não costuma entrar em empreendimentos de grande risco. E aí o objetivo, o governo brasileiro espera que nesses próximos dias da COP, outros países como a Alemanha, por exemplo, anunciem quanto de dinheiro vão colocar nesse fundo de florestas, mas a meta é chegar a 10 bilhões até o ano que vem, para que aí a iniciativa privada comece a aderir também, e aí o fundo comece a crescer, e aí lá na frente esse fundo comece a beneficiar os países em desenvolvimento que têm florestas tropicais e que cumpram com metas de desmatamento. E aí com relação à participação, olha, é um número que ainda não está muito claro. Por exemplo, de acordo com a presidência da COP, quase 190 delegações se inscreveram para participar, mas nem todas ainda tinham reservado hospedagem, que foi o grande drama da organização da COP ao longo desses meses, né? Os custos muito altos de hospedagem. Até deu uma boa baixada aí na semana passada, porque muitos hotéis não estavam conseguindo vender os quartos, justamente porque estava muito caro. E aí, então, existe uma certa dúvida. A última atualização da presidência da COP era de mais ou menos 179 delegações confirmadas. É possível que nessa última hora tenha havido aí novas confirmações, mas é um número que passa ali do quórum mínimo necessário para as deliberações. E aí, só pegando um outro detalhe importante, toda decisão que precisa ser tomada na COP, ela tem que ter a anuência de todos os participantes. Isso é algo que deixa a COP ali um instrumento um pouco mais enrijecido ali. Então, na prática, você tem mais de 190 países com poder de veto. Então, qualquer decisão que tem que ser tomada pela COP oficialmente precisa da anuência de todos os países. E aí, só uma correção, eu falei 25 milhões, é bilhões, como o Levi bem consertou, eu confundi, e aí eu vou aproveitar e fazer um registro aqui, que foi uma notícia que animou bastante o governo brasileiro, que foi a Suíça dobrando a contribuição do Fundo Amazônia às vésperas da COP. O governo suíço anunciou 33 milhões e elevou para 60 milhões de reais o total já destinado pelo país para esse mecanismo que é administrado pelo BNDES.